E a gente começa agora mais uma edição do programa Encontrando o Conto. Hoje a gente vai falar sobre o conto O Capote, de Nikolai Gogol. Eu li o conto nessa edição aqui de Contos Russos, Os Clássicos, né? Uma edição interessante que ela tem coordenação e apresentação do Rubem Braga, prefácio do Aníbal Machado e a supervisão de Graciliano Ramos. Então, só fera aqui, né? E para completar esses feras todos aqui, a tradução que eu li desse conto, né? São vários tradutores de vários contos, é do Vinícius de Moraes. Então, realmente, assim, posso dizer que é uma edição bastante requintada aqui, né? Eu sou o Evandro Duarte, sou um dos editores do Centopeia Site, e estou aqui também com o Elisandro Duarte, outro editor aí do Centopeia Site, meu irmão também, e a gente vai falar um pouquinho aí a respeito da vida do Gogol, né, que é o nosso narrador aí, do nosso contista de hoje, e depois a gente vai discutir um pouco a respeito do conto aí, o Capote. Então, Elisandro, está contigo. Então, iniciando aí, vou pegar minha colinha aqui, né? Porque datas aí a nossa cabeça às vezes falha um pouco, né? Mas o Gogol, ele é aí um escritor russo, né? Como tu mesmo já disse, assim. Só que, de alguma maneira, ele até não é muito conhecido, não é muito famoso, principalmente se a gente levar em conta outros escritores aí que têm um apelo muito maior, que é o caso do Dostoiévski aí, né? Que mesmo, é aquela situação mesmo que as pessoas não leram, as pessoas sabem que ele existe, sabe da importância dele para a literatura mundial, e até curioso que uma frase aí que é atribuída ao Dostoiévski é que todos nós descendemos do Capote, né? Ele fala enquanto escritor, enquanto membro, né, autor na literatura russa, né? Então, de fato, o Nikolai Gogol aí, ele é uma referência aí para a literatura mundial, um escritor que ele tinha uma característica bastante interessante, que era de contar histórias literalmente narrativas que de fato se a gente pode entender realmente como contos, como a arte de contar uma boa história, muito mais do que implicações filosóficas, implicações políticas. A ideia dele realmente era transmitir uma história, contar uma história, e que essa história realmente agradasse as pessoas. Nesse conto que a gente vai analisar, o Capote, é até engraçado, a gente percebe em alguns trechos que a gente sente como se o autor realmente ele tivesse conversando com a gente, né? Ele fala assim, preste atenção, ou cuide disso, ou então, como a gente já falou anteriormente, então realmente ele ambienta a história, ele ambienta a descrição da narrativa dele como se fosse uma conversa, e como até a gente pode colocar uma conversa de boteco, né? Que é uma forma bem informal de a gente trocar ideias, né? E um fato curioso a respeito aí da vida, né, até mais especificamente a respeito da morte aí do autor, é que ele acaba morrendo assim de maneira muito triste, assim até frustrado aí com os encaminhamentos da vida, da carreira dele. Ele meio que se deita para morrer assim e acaba vindo falecer ao não se alimentar, não tomar nenhum tipo de remédio, né, não receber nenhum tipo de cuidado, ele acaba falecendo, que não tem como a gente aí fazer alguma associação direta aí com o personagem do nosso conto, né? Então, passo para ti fazer um breve resumo aí do conto que a gente vai conversar. É interessante que essa frase aí que tu falou do Dostoiévski é bem famosa, né? Todos nós descendemos, de alguma forma, descendemos do Capote, e a gente pode extrapolar isso até para outras literaturas, né? Não só a literatura russa, da qual talvez o Dostoiévski se referia mais explicitamente, assim, né? Eu acho que talvez até todo esse movimento realista brasileiro, ele tá meio vindo do Capote. Não sei se Machado de Assis leu ou não, né? Não tem esse conhecimento, mas assim, tipo, a gente vê claramente aqui o jeito que o narrador, ainda que ele não é em primeira pessoa, né? Mas o jeito que o narrador conversa com o leitor, pô, a gente vê isso muito na cara, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis conversando com o leitor, assim, você que acha isso, não sei o que, olha só e tal, né? Como se fosse mesmo essa conversa de boteco ali, né? Que tu estava falando assim. E é interessante. Aí também, uma coisa que tu citou aí muito bem é que ele conta a história assim de modo bastante objetivo, né? Bastante direto, assim, contando um conto como a gente contaria, né? Sem ter essas implicações psicológicas, filosóficas, assim, que são muito comuns aí, principalmente a partir do realismo e mais na pós-modernidade, né? Que a gente vive atualmente, assim. E há uma moral muito pesada, que é a moral social, né? E ela tá toda no pano de fundo, né? Ela tá
ela está descrita, mas a gente só tira a moral mesmo se a gente tiver, vamos dizer assim, entre aspas, aí, uma consciência de classe, ou no mínimo uma consciência social. Senão a história vai parecer de um cara azarado que simplesmente tinha lá um capote lá e roubaram o capote dele e azar dele, né? Vai parecer isso. Então, assim, tipo, há toda essa moralidade no plano de fundo. Diferente também se a gente for pegar um outro autor russo, que é o Tolstói, né? Famoso por Ana Karenina, eu conheço mais as histórias curtas dele, né? Nos grandes romances eu não li nenhum. Tem um conto dele super famoso, que é de quanta terra precisa um homem, né? E ele justamente ele discute assim de quanta terra um homem é preciso para ele ser feliz, né? É um trabalhador do campo lá que ele começa numa fazendinha e ele vai, né, vai comprando mais e mais terras, ele vende as terras, compra maiores e mais até chegar a moral lá. E o Tolstói, ele era um cara que foi muito religioso, né? Bastante ligado à religião, então ele realmente tem uma moral ali muito edificante, muito clara, assim, né? E aqui o Gogol, ele parece que ele deixa assim, ó, você vai entender essa história a partir do teu conhecimento e da tua classe, assim. Então, se tu for um rico, é capaz, o rico que ele critica, ele cita aqui os ricos aqui como pessoas detestáveis, né, ou parte deles, pelo menos, assim, se tu for um rico, tu vai olhar essa história e tu vai debochar dela e ainda dizer, mereceu, né, assim, quem manda querer se passar por rico ali e tal. E é interessante, né, que nesse conto O Capote, então, fazendo um breve resumo do que se trata a história, né, é nada mais, nada menos do que um funcionário padrão do qual todo mundo desgosta dele, porque ele é um mero copiador, né? Ele copia documentos, assim, então a vida dele é basicamente isso, inclusive o nome dele, né, que é Akakievich, né, que o russo tem muito isso, de repetir o nome do pai, né? Nem o nome dele é original, o nome dele já é uma cópia que era o nome do pai dele, então nem isso ele tem de original na vida, né? A própria repetição das palavras, das letras, das sílabas, ela mostra assim, é enfadonho, é chato, né? É algo assim que nada, não existe criatividade nenhuma, assim. Inclusive até no início, né, quando a mãe ali tá querendo dar o nome pro filho, né, para batizar o Akaki ali, ela recebe vários nomes originais e ela, não gostei de nenhum, então no fim das contas não vai ter nome original nenhum, vai ficar com a cópia do pai, né? Então esse funcionário padrão, ele trabalha ali como num departamento, né, que inclusive é um departamento vago aqui, né, ele logo no início ele começa assim, no departamento, aí ele para assim, não vou dizer qual departamento, não, é preferível não dizer em qual. Não há nada que tenha maldade igual a que se encontra nas diversas qualidades de departamentos, né? Daí ele descreve justamente assim que para essa história não interessa onde é que foi, né? Interessa o que aconteceu. Então ele trabalha nesse departamento ali vago, é um mero trabalho burocrático, né? Desprezado pelos colegas e ele tem um capote, né? Um casaco ali muito puído, né? Muito que tá só para praticamente o pano nem existe mais. Inclusive o Alfaiate diz para ele, a gente chama esse de pano por chamar, porque na verdade pano mesmo não tem. E ele começa a ficar incomodado porque, segundo aqui o Gogol narra aqui, né, que uma das coisas piores lá em São Petersburgo, onde se passa a história, é o inverno, né? E justamente por causa desse capote dele muito desgastado ali, ele acaba passando frio ali em algumas regiões, principalmente ali em cima, nos ombros e tal, e ele tem que fazer um capote novo. Então ele vai passar por várias privações, né, ali de salariais, que ele ganha muito pouco, o capote custa ali alguns meses de salário dele, né, o novo capote ali, e justamente ele passa ali as dificuldades para conseguir esse capote novo, né? E quando ele consegue esse capote novo, daí as pessoas começam a olhar ele de modo diferente nesse departamento onde ele trabalha, né? Então, já de início, né, desde toda a construção até a tomada, até ele conseguir conquistar esse capote novo, tem essa questão das classes sociais muito já claras, né? Assim, você só vai ser reconhecido se você fizer parte de uma classe social mais elevada. E como é que tu faz isso? A partir de bens materiais, né? Basicamente, tu tem que consumir o que os ricos consomem. Então, se tu tem um casaco de valor, um capote de valor, tu vai ser visto assim como igual por membros dessa classe. Tanto é que eles, inclusive, fazem uma grande festa, né? O chefão ali do departamento dele faz uma grande festa onde ele é talvez o personagem principal lá, né, nessa grande festa por causa do capote dele. Ele chega lá, as pessoas ficam admirando o capote dele, né? É interessante, né, que ele
ele discute essa questão de classe a partir de uma mercadoria, né? Isso tem muito a ver com o Marx, né? Que eu vou voltar ao Marx daqui a um pouco aqui na nossa conversa, mas tem muito a ver com isso, né? O fetiche da mercadoria lá que o Marx descreve no Capital, assim, que por tabela eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com a vida do Marx, né? Que também vou falar isso na sequência. Né? Só complementando essa ideia, e é interessante que até as próprias pessoas, os colegas de trabalho que desprezavam ele, que achavam ele um ser insignificante, uma pessoa chata, até mesmo desagradável, elas passam a tratar ele realmente melhor, passam a ser mais cortês, a ser mais gentis com ele, justamente em função dessa nova peça de roupa, desse novo capote que ele tem, né? E é interessante também a gente fazer, né, só também fazer voltar um pouquinho no que a gente falou, que é esse sentido de aí do autor, ele não ser, ele não querer se aprofundar, mas ao mesmo tempo e preferir uma narrativa mais tradicional, mais na questão da contação de uma história. Isso não significa que a obra é superficial ou que a obra ela não tem um impacto grande no leitor, né? Porque desde o começo a gente consegue perceber claramente aí essas ideias da relação entre as classes, da desigualdade, da fragilidade humana, da mesquinharia do ser humano também, né? E isso vai acabar derivando aí, chegando num ataque aí, assim, até de certa maneira violento, no sentido assim de ser contundente, que o autor faz com a questão da burocracia. Né? Que primeiro que a profissão aí do nosso protagonista, ela é uma profissão enfadonha que por si só já meio que faz com que o ser humano ele não potencialize, né, toda a sua capacidade e sim fique limitado aí a uma simples repetição de gestos até chegar à questão da burocracia, né, que sem maiores spoilers aí, mas a gente precisa contar porque é importante, depois dessa festa da qual tu mencionou, ele volta para casa, né, e à medida em que ele vai se aproximando da casa dele, a cidade vai empobrecendo, as luzes vão diminuindo, assim, ele vai saindo da riqueza ou da área nobre e vai chegando na periferia e por fim ele acaba que esse capote que ele conquistou com tanto sacrifício aí e tal, acaba sendo roubado, ele fica sem o capote, né? E aí ele vai passar aí também por uma série de questões, vai tentar diversas fontes, vai tentar uma série de possibilidades para tentar reaver e vai sempre aí ser engolido por uma burocracia que parece estar muito mais interessada de fato em respeitar protocolos ou respeitar definições do que de fato em atender as pessoas, né? Então, né, só realmente fazendo esse parênteses grande aí, que a obra é uma história contada, que se não tem uma filosofia tão evidente, ela permite aí que o leitor, né, que a gente reflita aí sobre realmente muitos aspectos da condição humana. É interessante, né, que na verdade isso, quando a gente fala assim desses aspectos filosóficos ou psicológicos assim das personagens, isso obviamente não é uma crítica negativa a priori, né? Ela pode ser se o conto for mal construído. Se a gente for pegar, por exemplo, a novela O Velho Mar do Ernest Hemingway, ele é um conto totalmente objetivo, só que é basicamente um conto existencial dos mais pesados que existem, assim, né, da luta do homem com a natureza, assim, remetendo, sei lá, Moby Dick ou até coisas assim ancestrais da força da natureza da Bíblia, né, do dilúvio, por exemplo, ideias assim desse poder maior, assim, incontrolável, assim, né, então a narrativa ser direta não é um demérito, né, vale frisar aqui que a gente está falando é só o jeito que o jeito que a narrativa ocorre é que ela se dá de uma maneira assim, bastante objetiva, sem muitos subterfúgios para o entendimento do leitor no momento em que ele está lendo, né? Ele não é difícil de ler, porque tem leitores que tem que, tipo Saramago, né? Que tem parágrafos gigantescos, você tu lê um pouco, parar e pensar no que tu acabou de ler, porque senão não dá para seguir em frente, é difícil, né? Assim, tem que ter muita habilidade, assim, né? E é interessante também nessa questão da burocracia ali que tu estava falando, né? Essa crítica à burocracia, que o Gogol ele descreve o Akaki aqui
como um cara que amava o trabalho dele, né? Isso é que é interessante, que ele não é que ele menospreza, é que ele assim não dá bola exatamente para assim, para as dificuldades da sua personagem principal ali, né? Que é o Akaki ali. Então, assim, o Akaki, ele é um cara faz um trabalho enfadonho, mas ele também é, de certa forma, meio enfadonho pelo que ele é, né? Ou pelo que ele conseguiu ser, que talvez é uma coisa bastante importante a gente for pensar nessa análise social, né? Principalmente essa análise que tem mais a ver com a análise de classes sociais, assim, que as pessoas são aquilo que elas conseguem ser a partir de onde elas estão, né? Então, assim, não é só culpa do indivíduo, é culpa ou responsabilidade, para a gente não usar o termo culpa, né? A responsabilidade é do indivíduo e da sociedade, né? Por aquilo que o indivíduo consegue ser. Então, como ele diz aqui, ele até narra aqui, ó, aquele eterno transcrever parecia-lhe um mundo só dele, sempre agradável, sempre novo. Então, assim, tipo, a novidade que ele tinha estava na repetição, né? Meio um contrassenso, assim, né? Porque, obviamente, que ele copiava documentos novos, né? Ele não copiava sempre o mesmo documento. Só que essa originalidade era só para ele, era para o mundo dele, né? E esse novo capote que insere ele dentro dessa nova sociedade, ele é tão uma coisa assim, ela sim que é uma coisa enfadonha, que ele tem que deixar de comer, né? Chega um momento em que ele para de jantar para ter o dinheiro suficiente para comprar esse capote, assim. Então, assim, enfadonho por enfadonho, o que é mais, né? A vida dele medíocre de um burocrata ou realmente ter que se juntar a uma elite social daquele momento a partir de um objeto material, assim, né? Então, tudo isso é muito interessante de analisar, mesmo que isso fuja aí as interpretações que, como a gente está falando, filosóficas ou psicológicas aí da personagem, mas está ali presente na obra aqui, né? Porque o Gogol, ele está numa Rússia onde a Rússia czarista ainda, né? Antes ali da revolução ali que vai virar depois a União Soviética, que vai um século depois, né? Então, até fazendo um parênteses aqui, que tu tá falando de spoiler, eu acho que uma obra de 1842 não tem spoiler, né? Quem quiser, leia primeiro, depois venha ver o vídeo, mas a gente vai falar de tudo que acontece da obra, né? Porque a obra já está praticamente em domínio público, né? Então, nesse sentido, vou até concluindo aqui esse meu pensamento a respeito desse novo, do novo, né? Da coisa nova, assim, ele diz assim, o Gogol falando, né? A palavra novo só faltou cegar Akaki Akakievich. Todos os objetos confundiram-se bruscamente diante dos seus olhos numa espécie de bruma, através da qual nada chegava a distinguir além do general de cara de papel que ornava a tabaqueira de Petrovich. Por que ele fala isso? Ele se espanta quando o Petrovich, que é o alfaiate, diz que ele precisa de um capote novo, né? Então, essa ideia do novo causava ojeriza ali, ou deixava ele horrorizado, né? Quando ele ficou sabendo do novo. Só que isso até ele ter o novo de fato, né? Quando ele tem o novo de fato, daí ele muda totalmente os argumentos dele, porque realmente a bajulação e tudo mais faz ele repensar de como ser, né? E daí já indo também aí para aquilo que eu ia falar do Marx, né? É interessante que essa obra conversa com uma obra que, na verdade, é uma análise da obra do Marx, né? Chamada O Casaco de Marx, do Peter Stalibras, né? E o Peter Stalibras, nessa obra do Casaco de Marx, ele analisa como um casaco mesmo, né? Um casaco normal, assim, foi importante para a vida do Marx enquanto ele estava fazendo as pesquisas para o Capital, para o livro Capital, né? E ele diz, numa desses momentos, assim, o Marx estava lá numa miséria desgraçada e ele teve que penhorar o casaco para ter dinheiro para pagar as contas de casa. E como ele penhorava o casaco, ele não conseguia ir na biblioteca fazer as pesquisas para o Capital. Então, ele chega um momento em que ele escreve uma carta para o Engels que ele diz o seguinte, ele fala assim, né, para o Engels: há uma semana cheguei ao agradável ponto no qual não posso sair por causa dos casacos que tive de penhorar. E é interessante, né, assim, tipo, o objeto material, e inclusive o Marx, no início do Capital, ele fala justamente de uma mercadoria que é um casaco, né, ele cita isso, obviamente isso
influenciou diretamente na obra dele, né? E como uma mercadoria, um objeto, pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa, tanto aquela que analisa as implicações das desigualdades sociais a partir do movimento do capital, como foi o Marx, quanto de um personagem que é escrito, obviamente, anterior a Marx, em 1842, né? A obra do Marx é publicada depois disso, e o Capote, né, de 42. Então, todo esse viés assim da mercadoria, ela está muito viva assim, né, nesse conto do Gogol, né? Assim, eu acho que conversar essa obra, talvez não com o Capital, que é muito difícil o Capital a gente entender, que é uma obra filosófico-econômica, assim, mas com essa obra, O Casaco de Marx, do Peter Salibraz, são obras que conversam muito. Eu até recomendo a leitura das duas em conjunto, assim, para ter uma análise, né? E já vou aproveitar aqui para emendar daí já mais o último meu argumento aqui, já para finalizar minha participação, que é interessante também ainda que depois, né, nessa participação do Akaki, ele é roubado o casaco dele, né? Aqui a gente vai dar já o spoiler do final da história. O casaco dele é roubado, e ele justamente depois ele tem que voltar a usar o casaco velho dele lá, que está totalmente desgastado, e ele acaba pegando ali vamos dizer, uma gripe, assim, né? Para simplificar mais a história, e essa gripe se transforma em uma coisa muito mais grave, e ele acaba ficando enfermo e ficando doente, né? E aí é que é interessante, é que eu acho que aí eu volto de novo a citar lá o Memórias Póstumas, né, que é uma obra, para mim, referencial. Eu cito ela quase todo o vídeo que eu faço assim, sobre literatura, mas é interessante que ela conversa bem com o fato do Machado falar lá que existe ele é um defunto autor, e não um autor defunto, não é um autor que escreveu e morreu. Não, ele está escrevendo depois de morto, né? Então a obra que o Machado ele diz naquele livro lá, que assim, ele até conclui a história, não deixei legado nenhum à raça humana, né? Ele conclui a história lá no Memórias Póstumas. Só que, na verdade, ele está deixando exatamente o legado dele, mas póstumo, né? Depois que ele viveu, é que ele deixou o legado, que é o quê? É o livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui se dá uma coisa bem semelhante, que o Akaki, é só depois que ele morre que ele consegue justamente participar de alguma maneira naquela sociedade de fato, que é como? Roubando, como se fosse assim, uma vingança ali do proletariado contra a burguesia, né? Roubando o casaco das pessoas nas ruas, né? É uma vingança possível para um fantasma, né? Ele é um fantasma, até um fantasma meio material, ele é palpável, assim, né? Pelo menos do jeito que o Gogol descreve, mas ele acaba realizando a grande obra dele justamente depois de morto, né? A grande inserção mesmo assim, social dele que chama a atenção ocorre depois de morto, a exemplo do Brás Cubas, né? E é interessante que daí a grande vingança dele se dá justamente com um cara que é o mais exibido de toda a história, né? Um cara aqui que é uma figura importante, assim, né? Ainda que o próprio Gogol faça gozação com essa importância, que ele diz, as pessoas costumam dar realmente valor para coisas desimportantes, né? Isso é natural das pessoas, assim. Então, mesmo ele pegando essa figura super importante, mesmo essa figura que seja importante por não ter importância nenhuma, assim, por nada relevante, ela só é importante porque é importante, né? Assim, a sociedade em si decidiu que ela é importante, ela passa a ser importante. O Akaki então pede ajuda para ele, e justamente esse cara debocha dele, assim, você fez tudo errado, você nem me incomodar, você sabe com quem você está falando, né? Aquela famosa frase, ele cita aqui, e daí no fim das contas é justamente saindo de despedida que ele fica doente e ele morre, e ele se vinga justamente roubando o casaco desse personagem arrogante aí da história, né? E depois que ele rouba o casaco desse cara, esse fantasma não é mais visto, assim, né? Ele até diz, ele até alguém viu ele depois, mas na verdade ele meio que desaparece, assim, porque ele, basicamente, a vingança dele estava consumada, né? Mesmo ele não tendo uma culpa a jogar diretamente para a sociedade, ele a responsabilidade, né, por ele ser quem ele é, ou por ele viver a vida medíocre que ele vive, ele acaba tomando consciência disso. Pena que é só depois de morto, né, que ele acaba realmente realizando a grande obra dele, né?
concluindo, então, mais ou menos essa ideia, a gente tem esse pensamento até em função de vivermos hoje numa época de redes sociais, do viver é ser percebido, né? Ou ser é ser percebido, e é curioso que nesse sentido aí, a partir do momento em que ele deixa de ser, né, em que ele morre, é que de fato aí ele passa a ser percebido aí de alguma maneira dentro da sociedade, né? E aí também, me aproximando já para minha conclusão, eu queria fazer aí uma reflexão justamente em função assim da questão que a gente pode hoje entender como a indústria da moda, né? Que é algo tão grande, assim, tão forte hoje em dia, né? Hoje em dia a gente sabe que é possível a gente ir numa loja comprar, sei lá, uma calça jeans por R$ 100 ou pagar R$ 15.000 numa mesma calça jeans aí em função de uma marca ou de alguma questão nesse sentido, né? Então a moda ela vive um pouco dessa situação e é curioso como ainda hoje, né? Ou aliás desde sempre existe essa questão de que um bem material, de que algo que seja possível adquirir, seja possível ser comprado, como isso pode te elevar a uma condição melhor perante o local que tu está vivendo. E é bastante curioso que, ainda assim, que de maneira sutil, o próprio Akaki, ele passa a se sentir diferente também, né? Ele passa a interiorizar essa ideia de que agora ele vamos dizer, ele entrou no grupo, agora ele faz parte aí do grupo, então ele começa a se sentir, e é muito interessante também, é uma frase até que eu citei, vou citar ela também para encerrar aí a minha parte, que ele fala o seguinte: pela primeira vez na vida, a Kaki distraiu-se num trabalho de cópia e quase errou uma letra. Chegou a dizer ai que distraído, e persignou-se, né? Isso, na verdade, se refere ali no momento em que ele estava imaginando como seria ele vestindo, ele usando aí esse capote novo, né? Assim, como aquilo ia ser algo positivo em sua vida, como uma simples peça de roupa, né? Poderia trazer algo tão positivo aí e agregar tanto valor na vida dele, né? Então, retomo aí a nossa fala inicial lá, é muito curioso que, ainda que seja uma história contada, narrativa, uma história bastante simples, assim, no sentido linear com que ela acontece, como também ela permite aí que a gente reflita, que a gente até acabe tendo lições que a gente possa utilizar aí na nossa vida, né, no dia a dia, de maneira individual aí do leitor, para que possa realmente se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana, até por assim dizer, né? E realmente assim valorizar de fato o que tem valor, né? E deixar no segundo plano eventualmente o que ainda que a sociedade nos apresente assim acaba não tendo um valor para a nossa existência assim de maneira tão significativa. No fim das contas, o Goggles, sendo um contista, ele acaba exercendo um pouco também um papel aí de cronista, né? Ele tá observando ali a sociedade daquele momento, né? E a crônica e o conto, eles conversam justamente entre si, porque eles acabam sendo um reflexo do momento em que eles estão sendo produzidos, né? Como toda arte, né? No fim das contas, é o reflexo do momento que ela está sendo produzida, mesmo que ela se refira a momentos diferentes do passado ou até imaginados do futuro, né? O Gogol é justamente um observador, né? Como um cronista de jornal ali comentando os problemas sociais, ali o Gogol está fazendo basicamente isso ali, né, nesse conto, né? Do Capote, e ele acaba de certa maneira dando abrindo a brecha, como diz ali o Dostoiévski, né, que a gente já falou, que todos nós descendemos do Capote, então dando essa brecha aí, dá para dizer que o Capote, o Gogol e o Capote, ambos, né, um junto com o outro, eles realmente são o começo aí talvez até de como a gente pode entender a sociedade capitalista, a sociedade contemporânea, né, que a gente vive atualmente, assim, né? Isso é muito importante porque, no fim das contas, mostra que a gente não precisa ser um grande estudioso de economia, de filosofia, nem nada disso, e simplesmente observar as coisas como elas são, para a gente ver as incoerências que existem entre elas, né?
Beleza, então. Então a gente encerra aqui mais uma edição do Encontrando o Conto aí. Lembrando sempre de conferir o nosso site, né, o Centopeia site, e se inscrever também aí, curtir os vídeos da Centopeia TV aqui no YouTube. A gente fica por aqui e volta na próxima edição do Encontrando o Conto. Até lá. Até mais, pessoal.